E aí pessoal, tudo jóia? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no canal Morador da Roça. E olha, essa história que eu vou contar aqui, ela é verdadeira. Ela é mais uma história real, de verdade, não é historinha fictícia, né? E eu vou aproveitar, né, que eu tô hoje, esses dias aqui, só eu e o meu menino. Eu até falei pra vocês em um vídeo anterior, onde eu falei a respeito das onças que tinha aqui na região, que tinha nas nossas terras. Eu falei que eu já tinha ficado aqui sozinho, né? Eu era acostumado a ficar aqui sozinho, né, no interior, aqui na roça, né? E a gente fica longe da cidade. Que inclusive, já teve vez de eu ficar aqui sozinho. E à noite eu saí daqui pra ir na casa da minha mãe lá, de lá e faxear no brejo sozinho, só eu e Deus, e um facão, né? E que sim, eu não tenho medo, assim, graças a Deus não, tranquilo, né? E aproveitei esse clima, né, que tá à noite e tal, e esses dias eu tô só eu e o meu menino, né? A mulher teve que viajar pra cidade pra resolver umas coisas, na verdade eu fui lá deixar ela, e a minha filha, e a minha mãe, e o meu irmão, e voltei com o meu menino porque ele tem aula. E aí ele vai pra aula, de manhã volta e fica a noite aqui só eu e ele. Vai ser uma semana mais ou menos. Mas enfim, deixa eu contar pra vocês essa história. Mas antes, eu quero deixar bem claro que eu não estou de maneira alguma incentivando o abate de animais, incentivando o abate de onças. Eu sou um defensor dos animais de modo geral, né? Eu defendo a preservação desses animais, né? Porém, eu tô aqui contando uma história que sim, foi verídica. Eu tô falando isso aqui porque no vídeo que eu falei, contando a história de um homem que laçou e matou uma onça sozinho, uma onça pintada, e que este homem era o dono dessas terras aqui, fato verídico que aconteceu uns, talvez 25 a 30 anos atrás, né? Teve alguém que comentou assim: ai, tu te orgulha de contar essas histórias e tal, isso é crime. Eu sei que é crime, não me orgulho, não aconteceu comigo, tô contando uma história, nesse caso lá. Agora essa que eu vou contar aqui aconteceu comigo, é verídico, eu sou o personagem dessa história. Eu sou o garoto que fez isso que eu vou contar. Ai, parei aqui pra espirrar um pouco. Como eu saí aqui pra fora, o tempo um pouco frio, irritou a minha sinusite. Quando a minha sinusite irrita, os meus olhos ficam vermelhos. Mas enfim, entrei aqui agora um pouco pra casa pra dar continuidade ao que eu tava falando e, enfim, contar a história. Não me orgulho disso, né? Mas também não me envergonho. Eram outros tempos, né? E de verdade, a gente não tinha informação, a gente não tinha noção, não sabia de nada, cara, de nada. Pois bem, vamos lá. Isso aconteceu, eu tinha mais ou menos uns 11 a 12 anos de idade. Eu acredito que 11 anos. Nós morávamos no estado do Piauí. Eu sou piauiense, para quem não sabe, eu sou filho da cidade de Ribeiro Gonçalves, que fica no sul do Piauí, né? E a região que a gente morava nessa época é uma região chamada Vão do Riachão, quase divisa de Baixa Grande do Ribeiro com o Ribeiro Gonçalves. Muito distante da cidade também, cerca de mais de 100 quilômetros de distância de Ribeiro Gonçalves, que era a cidade sede, né? E a gente morava lá nesse local muito isolado e tal. E uma região um pouco parecida com essa que eu moro aqui no Maranhão, em termos de isolamento. Uma região muito isolada, principalmente naquela época. Que hoje aqui a gente é isolado, mas a gente tem energia elétrica, a gente tem internet, tem transporte. Naquela época não tinha nada disso. Era isolado e isolado mesmo. Eu via carro uma vez por mês, quando via, né? Que tinha um pau de arara que levava o pessoal para a cidade. Pois bem, nesse local que a gente morava chamava Vão do Riachão, chama ainda. As terras mesmo que eram nossas, que a gente morava, chamava Mosquito. Ainda chama, até hoje, Mosquito. A gente não tinha muitos vizinhos por perto, só tinha um vizinho, bem perto, quase enxergando a casa. O seu Zé, eu chamo até hoje carinhosamente de seu Zé.
E a gente morava bem perto, né? Como eu falei, só tinha carro uma vez por mês, né? Que levava o pessoal para a cidade, os aposentados, professores, enfim, levava as pessoas para fazer aquela compra, tirar algum dinheiro que ia tirar na cidade, fazer a comprazinha do mês. E aí, durante aquela viagem, era que o caminhão Pau de Arara pegava o pessoal, levava e trazia. Naquele período, eram 3 dias de viagem, né? Do interior até a cidade, passava um dia lá e voltava. Então, do dia que a pessoa saía, ela chegava com 3 dias. Minha mãe, nós somos muitos filhos, né? Da minha mãe e do meu pai. Só da minha mãe e do meu pai nós somos 9 filhos, 9 irmãos. E aí nós fomos muito bem instruídos, né? Muito bem ensinados a cuidar dos mais novos. Eu sou o terceiro dos mais velhos. Quando a minha mãe viajava e o meu pai, os mais velhos, que eram meu irmão Romário, minha irmã Rosmaria e eu, nós tomávamos de conta dos mais novos, nós cuidávamos da casa, enfim, a gente resolvia a parada, né? Minha mãe viajou no carro da linha que a gente chamava, que era no Pau de Arara. Ela viajou, minha mãe e o meu pai. Na verdade, o meu pai nessa época, ele já trabalhava de pedreiro, ele vivia mais, era trabalhando fora, fazendo empleitas, essas coisas. E minha mãe viajou no Pau de Arara para a cidade. Contanto que os meus pais viajaram e a gente ficou lá, a cambada de meninos. E me lembrando agora que o meu irmão mais velho não estava lá porque ele estudava, inclusive aqui já em Tasso Fragoso. Ou era em Ribeiro Gonçalves, não me lembro. Ele estudou uma época em Ribeiro Gonçalves, depois aqui em Tasso Fragoso. Contanto que ficou a minha irmã mais velha, eu, nesse caso lá, sendo o segundo mais velho presente, e a reca de meninos mais novos. Ai, sinusite irritou de vez, cara. Mas enfim, ficamos lá, cuidando dos meninos. E aí, o vizinho chegou lá em casa e contou que, rapaz, ele tem a conversa mole assim. Rapaz, eu tô quase cagando nas calças. E eu, que foi, seu Zé, que foi, rapaz? Rapaz, tu não acredita que eu matei uma onça quase sem saber? Que não teve jeito não. E agora, e depois que eu matei a bicha, foi que eu fiquei com medo. Ele é assim, cheio de... Mas ele realmente tava contando a verdade, né? Chegou lá em casa falando isso de manhã, né? Eu falei, como assim, você? Não, os cachorros trabalharam acuado pra ali. Ele tinha uns 2, 3 cachorros. E aí eu fui lá e levei a espingarda. Quando eu cheguei lá, vi aquele negócio em cima do pé de sicupira. E eu pensei, a vista minha ruim, ele já é um senhor de idade já. Pensei que era um gato do mato, rapaz, e atirei. Gato do mato, que nós conhecemos aqui, é a jaguatirica. É uma espécie de leopardos. Muito parecido com a onça pintada, só que é um felino menor, né? E o gato do mato, as pessoas abatiam ele sem dó mesmo, porque ele se alimentava das galinhas das pessoas, né? Ele pegava as galinhas ali no terreiro e se alimentava delas, né? Hoje em dia ele tá bem raro, é muito pouco, é muito difícil encontrar um, né? Mas antigamente era mais abundante. Isso aqui aconteceu há mais de 15 anos atrás, que eu tô falando, né? Eu já tô com meus 31 anos de vida, graças a Deus. E aí ele disse que, rapaz, e aí eu pensei que era um gato do mato, a vista meio ruim, e atirei. Quando atirei, a bicha caiu e os cachorros avançaram nela. Quando ela caiu, foi que eu vi que era uma onça, rapaz. E eu tô aqui quase me cagando, e aí eu tive que terminar de matar ela. Ele deu tiro, né? E ela ia morrer já do tiro já. O tiro foi um tiro, bate bucha ré daquelas mesmo, sabe, com meio tubo de pó, que nem de matuto, meio tubo de pólvora, muito chumbo. Era bem, né? O tirão mesmo, bem arrombado mesmo. E aí quando ela caiu ali já na ânsia ali, né? Os cachorros frecharam nela e ele terminou de, acho que a paulada, enfim, sei que, contanto que ele deu cabo dela, né? Matou a onça pintada. Não era uma onça velha, tão grandona. Ela era uma juvenil, era, né, média, né? Que ele quase não conseguiu levar para casa dele, né? E aí ele falou, e eu disse, e agora, seu Zé? Vou jogar pro mato essa desgraça, a forma dele falar, né?
Vou jogar pro mato. Trouxe lá pra casa só pra mostrar e vou jogar pro mato. Aí eu disse o quê? Na região aqui, hoje é difícil, como falei, o abate de onças, essas coisas. Por quê? Hoje, graças a Deus que na região existe poucos caçadores, agora não se compara como antigamente. E porque hoje as pessoas já têm mais consciência. Na verdade, aqui eu vou ser bem realista, as pessoas não têm muita consciência, mas elas têm medo da justiça. Hoje com esse negócio de redes sociais, de alguém denunciar, de ter os defensores, enfim, as pessoas não estão mais como antes, né? Mas tem a tradição aqui de comer carne de onça. Quando alguém abatia uma onça, as pessoas comiam tranquilamente, né? E eu não vou mentir pra vocês. Eu sou sim um defensor dos animais, já faz um tempão que eu comi carne de onça, mas eu já comi por várias vezes. Eu já comi, eu adulto, já comi carne de onça. Mais ou menos uns 6 anos atrás, ou mais, já comi algumas vezes. Não que eu matei, eu nunca matei nenhuma cutia, de verdade, né? Mas as pessoas matavam, tira um pedaço de carne aqui de onça. Eu falar a verdade pra vocês, né? E aí, nesse dia lá, molecote, eu disse, não, César, não vai jogar não. Uma crise danada, deixa eu contar pra vocês, uma crise. Voltando atrás que eu falei que o negócio era difícil, se hoje é difícil aqui, naquele tempo aqui era muito difícil. Muito difícil, a pobreza mesmo, lascada. As coisinhas que comprava na cidade, quando dava assim mais ou menos 15 dias, já tinha acabado tudo. Era escapar na misericórdia até comprar de novo lá. Era muito difícil matar um gado, alguém matar, era muito difícil carne, né? A gente passava, era 15 dias só no arroz com feijão. E, de fato, nesse dia minha mãe tinha ido pra comprar coisas na cidade, a gente tava sem nada praticamente. Tava só no arroz com feijão. Eu disse, seu Zé, só me dá essa onça. Rapaz, pra que diabo que tu quer essa desgraça? E disse, eu vou tratar ela e nós vamos comer. Rapaz, pois pode pegar lá. E aí era perto, como falei, quase enxergando, mais ou menos uns 100, 120 metros. Da nossa casa até a casa dele. Eu levei o carrinho de mão e eu quase não trago essa bicha. O molecote duro no serviço. Eu era duro mais do que agora. Quando eu era mais jovem era muito duro no serviço. Mas jogamos essa bicha nesse carro de mão. Quase não levo lá pra casa. Tinha assim uma subidinha, mas levei. Passei o dia quase todo pra esfolar essa bicha, pra arrancar o couro dela. Mas arranquei o couro dela. Preparei a carne ali. E nós alimentamos, eu e os meus irmãos. Inclusive as minhas irmãs, que hoje são tudo cheinhas, só come bife de nesse, comer todo da onça. E ainda, nesse dito dia, nós tínhamos recebido umas hóspedes, que era uma irmã do meu pai, que morava fora, e uma prima do meu pai, né? E com as 2 filhas delas, criancinha. Eles tinham vindo pensando que a minha mãe e o meu pai estavam em casa. E naquele tempo vinha e não tinha oportunidade de voltar logo. Eles vieram em um carro, tanto que eles ficaram lá com a gente, esperando minha mãe chegar. E entraram na carne de onça com a gente também. A gente estava só no arroz com feijão. Preparamos essa onça, ficou maravilha e nós comemos a onça. E eu tinha uns 12 anos, 11 a 12 anos de idade, quando eu esfolei, arranquei o couro, preparei essa onça e nós nos alimentamos dela. E deixa eu falar pra vocês algumas coisas, pra quem nunca viu, nunca teve um contato com onça. Mesmo que a onça ela seja um filhote, essa, como eu falei, era um filhotão, já juvenil, digamos assim. O pé dela já é grande, bem grande. Isso desmistifica, não sei se é essa palavra, enfim. Que às vezes a pessoa vê um rastro de onça e fala, nossa, eu vi o rastro de uma onça gigante, muito grande. Às vezes é um filhotão ainda, mas o pé já é grande, sério. Não é que ela já nasce com o pé no tamanho de ficar. Mas, cara, muitas vezes você vê um rastro tão grandão e a onça nem é tão grande. De verdade, quem já viu onça, rastro de onça, vai confirmar isso que eu tô falando. O pé da bicha era muito grande, os pés, as patas, as patas muito grandes e a cabeça também muito grande. Pesada, cara, parece que o peso maior estava nas patas dela e na cabeça. Eu lembro que eu até pendurei, o pessoal tinha umas tradições assim, eu pendurei a cabeçona dela bem na cabeça da estaca na época e botei o couro assim, né? E quando meu pai chegou, minha mãe, eu falei, todo orgulhoso, que eu tinha tratado uma onça e mostrei o couro lá. E enfim, essa é a história. Quero deixar claro para vocês mais uma vez, não estou incentivando abate desses animais. Eu protejo, eu defendo. É tanto que eu contei no vídeo, eu fico feliz em saber que nas nossas terras aqui nós temos esses animais. Significa que nós temos um bioma rico, uma biodiversidade, uma fauna, muitos animais, enfim. Significa que nós temos riquezas
nas nossas florestas, em ter tais animais, animais de grande porte, do topo da cadeia alimentar. Fico feliz, preservo, né? Não aconselho as pessoas a não abaterem, enfim, né? Mas eram outros tempos, a gente não tinha informação alguma. Cara, ninguém sabia o que era internet, ninguém sabia o que era televisão, o que era consciência, o que era crime ambiental. Ninguém sabia burufa nenhuma. Pra gente é o seguinte, a onça era um bicho do mal que se nos encontrasse ia nos comer. Se pegasse nossas galinhas, nossos bichos iam nos comer, que a gente tinha que comer ela se a gente conseguisse matar. Era o ensinamento que a gente tinha, que a gente sabia. Ah, mas de qualquer forma foi um crime. Foi. Mas, cara, foi um crime. De certa forma eu fui cúmplice, porque me alimentei dela, mas tem muitos anos, eu era criança, enfim. Até o senhorzinho lá que abateu, com certeza esse crime aí já até prescreveu. Muito tempo atrás. Como eu repito, praticamente aí, se eu tinha 11 anos de idade, hoje eu tenho 31, 19 anos. Há 19 anos atrás isso aconteceu, numa região isolada do sertão do Piauí, em que a gente não tinha informação nenhuma, que a gente não sabia de nada. Agora hoje sim, se eu ou você ou alguém comete um negócio desse, é por pura maldade, por pura sacanagem, porque hoje nós temos as informações, nós temos o conhecimento, né? Eu moro isolado no interior aqui, mas eu tenho informação tanto quanto você que está na capital, né? Então, por que eu estou contando história? Porque é uma história. Agora, não é um caos mentiroso, é uma história verdadeira, mas é uma história, tá? Então é isso, mais uma vez, eu não estou contando aqui como para me orgulhar disso, mas também, como falei, não me envergonho. Aconteceu. Né? Quando eu conto a história que a onça já abateu animais aqui perto, jumentos do vizinho, 1 quilômetro daqui, muita gente fala, rapaz, tu arruma uma armadilha e bota e pega essa bicha, abate ela, arruma um caçador, mata essa onça, não sei o quê. Tu é doido? Rapaz, eu fico feliz em saber que nós temos esses animais aqui nas nossas terras, porque significa que nós temos muitos outros animais que têm alimento para ela, senão ela não tava por aqui não. E é isso, cara. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você compreenda. Enfim, história contada. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa um like nesse vídeo se for possível, deixe um comentário. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo vídeo. Valeu!